Sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro online de negócios, junto com diamantes, pessoas que estão cada vez mais se conectando ao menu de negócios, transbordando o que elas têm de melhor. O melhor dos negócios é você não... O segredo do negócio é você não ter segredo no negócio. E hoje nós vamos ter uma palestra incrível aqui sobre a arte das vendas, sobre comunicação, sobre como nós podemos, de uma forma inteligente, desenvolver melhor os nossos produtos ou serviços, como nós podemos chegar e mostrar os benefícios do que nós fazemos ou dos nossos produtos para as pessoas. E esse cara que eu vou chamar é um cara fantástico. Na verdade, eu sempre digo que eu estou procurando quem está procurando, e existe uma lei da atração muito forte. De alguma forma, o menu atraiu ele pelo Instagram, e ele, como é um cara inteligente, visionário, marcou uma online comigo, uma call, e aí, desde a primeira conversa, a gente viu que nós temos um propósito compartilhado, anote isso aí. E hoje ele está aqui para compartilhar conosco um pouquinho, uma degustação do que ele sabe. Eu quero que vocês me ajudem a chamar com uma forte salva de palmas, diretamente de Porto Alegre, meu amigo Juarez Filho. Seja bem-vindo, Diamante. Muito obrigado. Gente, estou muito feliz, e até uma forma de sempre reiterar isso, eu estou feliz de fazer parte do menu de negócios, né? Isso é algo que eu tenho no meu coração, assim, e nos meus objetivos profissionais, conhecer novas pessoas. Porque isso não faz parte somente de resultados financeiros, não somente de ter melhores oportunidades de negócio, não somente fechar novos contratos, mas também de contribuir com mais pessoas, com aquilo que a gente tem para oferecer, né? Que vai além dos nossos serviços, mas também ajudar essas pessoas a prosperarem, ajudar essas pessoas a crescerem, né, nos seus negócios, e isso é algo que a gente tem como uma premissa das nossas vidas, né? Eu comecei há muito tempo atrás como camelô, foi um dos meus primeiros empregos, e ao longo da vida a gente vai vendo que com os relacionamentos, com as amizades que a gente vai fazendo, aquilo que a gente vai desenvolvendo e aprendendo com as pessoas, isso vai nos dando oportunidade de crescer junto com essas pessoas. Então, ao longo do tempo, muitas das coisas boas que eu vivi e que eu vi pessoas vivendo foi através das conexões que nós fizemos, das amizades, das parcerias. E eu vejo esse sentimento no menu de negócios, né? Através de cada pessoa que a gente conhece, de cada participante. Bem-vindo, Maurício. Bem-vindo à reunião. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A minha apresentação, o material de apresentação, ele é muito breve, só para falar um pouquinho da minha trajetória, porque, de fato, o conteúdo nós vamos conversar sobre isso, né? Eu quero mais conversar sobre o conteúdo com vocês, falar sobre vendas, que é algo muito importante, e eu tenho um conceito muito claro sobre vendas, de que, na vida, vendas não é tudo, mas tudo é venda. Tudo que nós fazemos é uma forma de venda. A gente vende uma ideia, a gente vende um produto, a gente vende o nosso tempo, a gente vende as nossas relações, não somente no sentido monetário, mas tudo que nós conversamos, que nós negociamos, é sempre vendendo uma ideia, vendendo um objetivo. Então, é muito legal falar sobre isso. Então, eu vou colocar rapidamente para vocês aqui na tela, só um pouquinho para vocês se situarem de quem é o Juarez, né? Quem é esse capixaba aqui nas terras gaúchas que está falando com vocês. O tema dessa palestra de hoje é na verdade, é a comunicação que vende. E o tema que eu quero trazer é uma pergunta. Qual é a comunicação que vende, né? Para vocês se situarem... Opa, peraí. Vamos lá no começo. Só um minutinho. Que eu vou corrigir agora essa apresentação aqui. Agora sim. Estão me vendo aí? Está aparecendo a apresentação para vocês? Tudo certo, tudo certo. Sim. Comunicação que vende. Quem sou eu? Eu sou capixaba, sou natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, uma terra muito quente, muito quente. Vocês pensem num lugar quente, um lugar calor. Cachoeiro de Itapemirim é 2 vezes mais, né? É uma cidade no sul do estado do Espírito Santo. Eu moro em Porto Alegre já há 11 anos, sou cristão, sou casado com uma gaúcha chamada Amanda e pai do Capiúcho, filho de capixaba com gaúcha, o João Pedro, meu filhinho de 1 ano e 9 meses, né? Eu sou cantor, eu canto na igreja, toco bateria também, sou empresário, sou palestrante,
e sou especialista em vendas e comunicação, né? Trabalho com mentoria para líderes e equipes de vendas também. Só para vocês se situarem sobre quem é o Juarez, eu nasci em 1992, vou fazer 32 anos, aquela fotinha ali é a minha cidade natal. Meu primeiro emprego foi como garçom, eu trabalhei num jantar de casais do Dia dos Namorados da minha igreja. Naquele dia eu ganhei R$ 24, foi o meu primeiro salário, R$ 24 por um dia de trabalho como garçom no jantar de Dia dos Namorados. Em 2009, eu comecei a trabalhar como auxiliar de pintor para um amigo meu, que era um amigo meu da igreja. Eu botei essa foto dessa sacadinha aí, porque eu pintava exatamente esses bonequinhos da sacadinha. Eu ficava com o pincel pintando, eles faziam o trabalho um pouco mais difícil, mais técnico, e eu ficava com um baldezinho de tinta e um pincel pintando aqueles bonequinhos ali da sacada. Eu ganhava R$ 14 por dia. Na época, em 2009, era muito dinheiro para um rapaz de 17 anos, né? E aí, em 2010, eu iniciei como meu primeiro emprego, de fato, fixo, como camelô. Eu trabalhava numa banquinha, que era exatamente esse lugar que está na foto aí. Eu vendia bonecas, vendia bonecos de super-heróis, bonecos do Power Ranger, bonecos do Dragon Ball Z, acessórios do PlayStation 2, de videogame, mochilas. Vendia todo tipo de muamba e trabalhei aí por volta de alguns meses, uns 3, 4 meses, porque quando eu fiz os meus 18 anos, eu entrei nas lojas Cipolate, em 2011, que foi meu primeiro emprego CLT. E ali eu tive uma experiência muito legal, pode não parecer legal, mas hoje eu vejo que era legal, que no dia da minha contratação, após o meu período de experiência, o meu gerente virou para mim e falou o seguinte: olha, eu não gostei de você. No dia da minha contratação, eu não gostei de você, não gostei da sua forma de trabalhar, mas eu vou te dar essa chance, eu vou te dar essa oportunidade de você desenvolver. E isso depois de 3 meses de trabalho, ele estava efetivando o meu contrato naquele dia, e naquele dia eu decidi, eu vou ser o melhor vendedor dessa loja, para mostrar para esse cara de que eu sou capaz, de que eu vou conseguir, né? E ao longo da minha trajetória eu tive bons resultados, fui um dos vendedores que mais se destacou na venda de garantias estendidas, que era um produto muito específico, até hoje se comercializa esse tipo de produto, mas eu vi a oportunidade de me destacar nesse segmento das garantias estendidas, e depois de um tempo eu estava ensinando aos meus colegas como vender garantias estendidas. E aí, em 2013, o meu pai me deu uma notícia dizendo: olha, nós estamos indo para o Rio Grande do Sul, minha terra natal, e embora eu já fosse maior de idade, ele falou assim: e nós não vamos sem você. E naquele dia me pesou um frio na barriga, e eu pensando sobre isso, pensei, puxa vida, na época eu tinha um relacionamento lá, tinha amigos, minha terra natal, todo mundo que eu conhecia era de Cachoeiro de Itapemirim, eu tinha aquele sentimento de que nunca sairia da minha cidade natal, mas alguma coisa me disse assim, cara, é melhor você ir, vai ser melhor para você. Né? E eu segui esse sentimento no meu coração, que Deus colocou no meu coração, e viemos para o Rio Grande do Sul. E aí eu vou dizer para vocês, graças a Deus que eu vim para o Rio Grande do Sul, porque a partir daí muitas coisas que eu já tinha aprendido ao longo da minha trajetória e coisas que eu passei a viver começaram a acontecer justamente aqui. Entre 2013 e 2014 eu trabalhei em marmoraria, fui estagiário, fui corretor de imóveis, trabalhei em escritório de advocacia, e aí em 2014 entrei na Rama Advogados como negociador de cobrança, onde em 11 meses fui promovido a supervisor da equipe. E aí trabalhei por quase 10 anos como supervisor da equipe, supervisionei quase 80 pessoas ao longo desses 10 anos, até que em 2016 me casei com uma gaúcha, e em 2019 foi quando, de fato, eu ingressei na minha profissão atual e num trabalho que eu faço hoje, que é ajudar a transformar a vida e o negócio de empresários no Serac. Em 2019, eu entrei como aqui está um textinho errado, mas vocês me perdoem por isso. Em 2019, eu entrei como sócio do Serac, numa franquia da empresa, que é uma empresa de contabilidade de São Paulo. E aí foi quando a gente começou, de fato, a nossa trajetória no ramo atual em que nós estamos. Em 2022, nasceu o meu filho, João Pedro, que é a nossa maior bênção hoje de Deus nas nossas vidas. E em 2023 foi quando deixei de ser franqueado do Serac para atuar, de fato, como executivo de relacionamento, como head comercial, e hoje como sócio do Fire Club, que é a comunidade MLS que mais cresce no Brasil, junto com Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. Então, gente, resumidamente, hoje
Eu sou executivo de relacionamento, sou head comercial, mentor e palestrante, sócio do Fire Club e anfitrião do Propulsão, que é o evento que nós teremos no dia 4/10. Para vocês entenderem o que eu faço, hoje, com clientes em todo o território nacional, nós entregamos serviços e soluções contábeis, né? Contábeis, jurídicas, tecnológicas, serviços de educação para empresas e influenciadores de todos os portes. Nós temos imersões no Brasil inteiro, nós já tivemos mais de 3.000 alunos conosco, nós temos cerca de 170 sócios na nossa comunidade e compomos o MLS, que é o Mentor League Society. Aqui é uma foto do evento que nós tivemos no mês de maio do ano passado, que o Joel J foi um dos palestrantes. E aqui está o nosso ecossistema de soluções. Aqui é só para vocês se situarem mesmo de quem é o Juarez e o que o Juarez faz. Aqui alguns dos nossos clientes, tanto de contabilidade quanto de serviços jurídicos. Alguns nomes vocês já conhecem, só para situar vocês. Mas vamos ao que interessa. Comunicação que vende. Eu sempre digo que, na verdade, não existe uma forma de comunicação que vende. Na verdade, existe uma única forma de vender, que é a comunicação. Eu digo que a única técnica de venda que realmente existe é a comunicação. Todos os outros pontos, todos os outros métodos que nós conhecemos são formas diferentes de comunicar o nosso produto, de comunicar os nossos serviços, de comunicar aquilo que nós disponibilizamos. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui comigo hoje, quem aí é vendedor? Tem vendedor aí? Alguém que trabalha com vendas especificamente? Pois Todos bem. nós somos, né? Exatamente, esse é o ponto. Uma coisa que todo empresário precisa ter em mente é que o gestor, o proprietário, o empresário, quem tem o seu produto, tem que ser o primeiro vendedor da sua solução, né? Por mais que você tenha uma grande corporação, por mais que você tenha centenas de colaboradores, o primeiro vendedor é o dono do negócio. Porque se você tem uma visão, se você tem um objetivo, se você tem um propósito, se você tem uma solução, se você tem a solução para o problema de alguém e tem pessoa, e por mais que você tenha pessoas que façam vendas por você, você precisa ser a primeira pessoa que vende a sua ideia. Você precisa ser a primeira pessoa que vende a sua visão. Você tem que ser a primeira pessoa que vende a solução que você acredita. Porque se o proprietário, o dono de um negócio, não acredita no seu próprio negócio o suficiente para vender para outras pessoas, os seus colaboradores, os seus representantes comerciais, as pessoas que trabalham para você e até mesmo os seus clientes não vão vender aquilo que você não vende. Porque se você não vende o seu próprio produto, significa algumas coisas. Primeiramente, você talvez não conheça de fato a fundo o seu produto. Talvez você conheça, mas você não acredita de fato no seu produto. Ou talvez você tenha dificuldades de comunicar aquilo que você vende. Então, existem alguns fatores, e esses, acredito eu, que são os 3 principais acerca das vendas, né? O gestor, o dono do negócio, aquele que criou a solução, precisa ser a primeira pessoa a vender o seu produto. Então, se a comunicação é a única e a principal forma de venda, e aí dentro da comunicação se saem todos os métodos, saem todas as formas de se vender um produto, nós precisamos entender uma coisa, o primeiro ponto. Comunicar é entregar, é transmitir uma mensagem. Então, muito mais do que aprender técnicas de vendas, como convencer o meu cliente, como apresentar o meu produto, como fazer um pitch, como alcançar o meu cliente da melhor forma, nós precisamos aprender a comunicação daquilo que a gente faz. E a comunicação que passa também por aquilo que nós somos. Porque as pessoas compram produtos que outras pessoas vendem. Então, não basta eu simplesmente me preocupar em apresentar o meu produto, mas me preocupar também com a forma que as pessoas veem quem representa o meu produto. Então, se você tem uma mensagem a transmitir, e essa mensagem é a solução do problema de alguém, mas você não sabe como transmitir, então não importa se você tem uma mensagem, porque você tem algo a entregar e não sabe como transmitir isso para outras pessoas, ela se torna algo, de certa forma, inútil. Porque para que uma mensagem tenha o seu valor, para que uma solução tenha, de fato, o seu valor agregado a outras pessoas,
nós precisamos saber como transmitir isso para outras pessoas. Então, antes de qualquer coisa, de qualquer técnica de vendas, de qualquer forma de persuasão, de qualquer forma de convencimento, nós precisamos aprender a comunicar o que é o nosso produto, quem nós somos e o que nós fazemos. Observem que os grandes líderes, daqueles mais conhecidos do mundo ou de grandes corporações, não vou dizer que 100% para não errar, mas 99,03% dos grandes líderes e dos grandes empresários que cresceram na vida, os grandes bilionários que existem hoje, todos eles começaram como vendedores das suas próprias ideias. Nós podemos citar Jeff Bezos, da Amazon, um grande vendedor das suas ideias. Podemos citar, vamos trazer um nome mais recente, Elon Musk, é um grande vendedor das suas próprias ideias. Homens bilionários que têm grandes corporações, que têm milhares e milhares de colaboradores vendendo seus produtos, comunicando todo tipo de estrutura, mas eles têm uma característica em comum. Eles sabem como se comunicar. Por mais que tenham as suas próprias peculiaridades na forma de expressão, por mais que tenham suas próprias características, são homens que conseguem vender muito bem. Nós estávamos falando, por exemplo, de política agora há pouco, brincando de forma descontraída, nós podemos ver as eleições em São Paulo, que o candidato que mais se destaca é aquele que melhor comunica. E não por consequência, é um candidato que, na sua vida empresarial, vende muito, independentemente de trazermos algum peso de qualidade ou não dos seus produtos, de gosto ou não gosto, é uma pessoa que vende muito, porque é uma pessoa que se comunica muito bem. Então, os melhores vendedores são aqueles que melhor comunicam. Comunicam quem eles são, o que eles fazem e os seus próprios produtos. E, consequentemente, os vendedores são comunicadores. Então, isso é muito importante. Os comunicadores são aqueles que pegam algo complicado e simplificam. Olha que interessante. Eu trabalhava na Cipolate, que era uma loja de varejo, lá no Espírito Santo, e foi com aquela loja que eu comecei em 2011, que aquele gerente me trouxe aquela noção da sua impressão pessoal da minha pessoa. Isso foi muito bom, porque ele se tornou meu amigo depois, e eu vi que ele fez aquilo para, de fato, me incentivar a melhorar. Não era algo maldoso, né? É um ponto que eu preciso trazer sobre isso. E quando ele me trouxe... e quando eu comecei a trabalhar naquela loja, as pessoas às vezes iam comprar uma TV comigo, queriam uma televisão 3D. Na época que a TV 3D surgiu, né? Televisão 3D, você colocava o óculos e via tudo aquilo, e as pessoas não queriam saber se a televisão era Full HD, se a televisão tinha painel de LED, se era LCD, se era 4K, se tinha uma qualidade de som surround, se era Dolby, se era digital. As pessoas queriam uma televisão 3D. Era simples. Os objetivos das pessoas, por mais que muitas das vezes tenham problemas complexos para resolver, é ter soluções simples. Então, um dos princípios que um vendedor precisa entender é trazer de forma simplificada aquilo que é complicado. A gente sabe todo o processo que é para construir e criar uma televisão 3D, mas o cliente só quer botar o óculos e ver a imagem sair da tela. Então, as comunicações das soluções, elas precisam também ser simples conforme a capacidade de entendimento das pessoas, e hoje as pessoas são capacitadas para entender coisas complexas, mas elas querem as coisas simples, elas querem simplesmente a solução dos seus problemas. Então, o comunicador é aquele que pega algo complicado e simplifica, porque ele só fala aquilo que é necessário para cumprir o seu objetivo. Ontem nós ouvimos isso na palestra, que a gente precisa simplesmente falar o que é necessário para cumprir o objetivo, que é entregar a solução para o cliente. Então, começa na comunicação. A primeira e única técnica de vendas é a comunicação. Por isso que eu gosto de repetir essa frase. E aqui eu encerro essa apresentação visual, porque é muito importante trazer esses pontos inicialmente de que a comunicação... Eu poderia trazer alguns pontos, alguns métodos para falar para vocês, mas o principal é, se você quer ser um excelente, se você quer ser um bom vendedor, no mínimo um vendedor mediano, você precisa investir na sua comunicação. Você pode ter o melhor produto, o seu produto pode ser o melhor do mercado. Se você não comunica isso para as pessoas, nada vai adiantar, porque as pessoas vão continuar comprando o produto ruim daquele que comunica.
Nós temos aqui o Felipe, que trabalha com investimento, a Suzy, que trabalha no ramo do autocuidado, né? Então, assim, vamos ser sinceros, vocês conhecem profissionais, cada um de vocês aqui, conhecem profissionais ruins, que vendem o mesmo produto que vocês, mas que são ruins. Eles são ruins em qualidade, você sabe que os clientes vão comprar deles e vão se decepcionar, vocês conhecem? Pois bem, e tem muita gente comprando deles, não tem? Porque eles estão simplesmente se posicionando e comunicando as suas soluções. Então, tudo passa pela comunicação. Eu poderia trabalhar na melhor empresa do mundo. Jeff Bezos poderia ter a Amazon com a melhor estrutura do mundo. Se o mundo não soubesse quem é a Amazon não seria quem é hoje. Nós dizemos na nossa empresa, no Serac, que o mais conhecido vence o melhor. Isso não tem a ver com você ser menos qualificado ou ter a entrega de um produto ruim. Mas você tem que ser, no mínimo, bom para entregar qualidade para os seus clientes. Mas quando você comunica da melhor forma possível, em todos os canais possíveis, as suas soluções, não basta, por mais que tenha um profissional melhor que você no mercado, e eu vou dizer, é muito provável que existe muito mais gente melhor que você no mercado, porque o mundo é grande, existem muitas pessoas capacitadas, mas você sendo mais conhecido, entregando aquilo que o seu cliente precisa, você pode ter resultados melhores do que muitas outras pessoas que são tecnicamente melhores do que você. Então, comunicação é o único meio de se vender. E aí nós podemos falar sobre a comunicação de quem é você, nós podemos falar sobre redes sociais, podemos falar sobre estar em eventos, podemos falar sobre networking, podemos falar sobre visitar o cliente porta a porta, ligar para o telefone, mandar o WhatsApp, tudo isso é uma forma de comunicação. Mas você precisa aprender como se comunicar em cada ambiente. Nós poderíamos falar de cada ponto destes, e aí nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre isso, mas eu gosto de ressaltar, né, nesse tempo mais curto que nós temos, de que quem quer ser um bom vendedor precisa trabalhar a sua comunicação. E comunicação, gente, não é só oratória, não é falar bem. Comunicação não é falar palavras difíceis, é tornar visível e entendível e compreensível aquilo que o seu cliente precisa. Então, se você vende contabilidade, fala isso para os seus amigos. Esses dias, um amigo meu, um amigo próximo, de verdade, nós estávamos no carro indo para um compromisso e aquilo me doeu. Me doeu porque eu sei que eu estava falhando com isso. Ele falou assim, cara, eu vejo você postando sempre em eventos aí, empresariais e um monte de coisa. O que você faz? Aquilo me doeu. Eu falei, como assim? O que você faz? Se eu falo disso o tempo inteiro e eu estou trabalhando o tempo inteiro, estou postando nas redes sociais, mas eu entendi. Eu falei assim, eu estou falhando na comunicação. Eu estou postando que estou em ambientes empresariais, eu estou postando nas minhas redes sociais que eu estou em eventos de contabilidade, mas eu não estou falando para as pessoas próximas o que eu faço. E eu estou perdendo negócio. Eu estou deixando de vender porque eu estou falhando na minha comunicação. E muitas das vezes, quem abre um negócio, quem abre uma empresa, se chateia, mas a minha mãe não comprou de mim, o meu tio, o meu primo. Mas assim, o seu tio, a sua mãe, o seu primo sabem exatamente o que você faz. Eles compreendem exatamente qual é o teu produto e o teu serviço, porque às vezes nós queremos alcançar clientes distantes através das redes sociais, propaganda, tráfego pago, ir nos eventos, trocar cartão, tudo isso está tudo certo, é muito bom, mas estamos falhando em comunicar para as pessoas próximas, que às vezes são aquelas que mais confiam em nós e teriam toda a segurança de indicar o nosso trabalho. Então, nós precisamos reavaliar e entender que vendas é comunicação. E comunicação não tem a ver somente com a publicidade, tem a ver com as nossas relações, com as pessoas que estão na nossa volta. O meu amigo até brincou comigo, tu faz o quê? Você é agiota? Porque você só tá aí em festa de gente bonita, gente arrumada, não sei o que. Cara, ele brincando, né? Mas ele trouxe esse ponto e eu refletindo sobre isso. E aí eu trago para vocês que são vendedores, porque empresário tem que ser vendedor. A partir de hoje, todo mundo que está aqui, todo mundo que está no menu de negócio, se não era vendedor, a partir de hoje vocês são vendedores, né? Vocês reavaliando, as pessoas à sua volta sabem o que você faz? As pessoas à sua volta sabem quais são os seus produtos, as suas soluções? Quando você vai falar dos seus produtos, você comunica
as soluções e as pessoas que já tiveram problemas resolvidos por você? Quando eu comecei a apresentação contando a minha história, embora de forma rápida, eu criei conexão com alguns de vocês, muito provavelmente. Quando eu falei que eu sou cristão, se tem algum cristão aqui, já se identificou, eu também sou. Quando eu falei que eu sou pai, quem tem filho já pensou, eu também tenho filhos. Quando eu falei que eu sou casado, quem é casado, quem está no relacionamento já pensou, eu também sou casado. Quando eu falei que eu era camelô, alguns de vocês se comunicaram, poxa, eu também comecei pequeno. Isso é uma forma de conexão. Essa comunicação, de construir essa história, essa narrativa, de forma honesta, sincera e transparente, gera conexão com as pessoas. Quando nós falamos que entender de negócios é entender de pessoas, nós precisamos entender o que é que conecta quem nós somos e o que nós fazemos, qual é a área da nossa vida que conecta isso com outras pessoas. Então, essa comunicação também de quem nós somos, o que nós fazemos. Observem que, diferente de anos atrás, em que muitos empresários adotavam uma postura de ostentação, que empresários de sucesso eram aqueles que ostentavam, vejam que no mercado, aqueles que mais têm se destacado são aqueles que trazem uma vertente diferente. É aqueles que trazem uma cultura de família, uma cultura de posicionamento mais não conservador no sentido político que hoje se tem, mas mais conservador, de valorizar a família, de valorizar os negócios, de ajudar as pessoas, de gerar empregos, porque isso gera conexão. Não porque essas pessoas não sejam assim, mas porque gera conexão. E isso é uma forma de comunicação. Isso é uma forma de vender. E há intencionalidade nisso. Observem que os empresários que muito têm se destacado, podemos citar como Thiago Nigro, o Joel J, eles, além de falarem de negócios, eles trazem o esporte, eles trazem um momento em família, eles trazem um momento que estão em algum ritual religioso da sua própria religião, eles trazem momentos em que estão viajando, porque esses pontos comunicam que eles são pessoas normais como nós. E isso traz conexão, e por isso nós queremos comprar deles. E quando nós temos conexão com as pessoas, nós temos mais confiança para comprar. Nós temos mais confiança para contratar. E tudo isso passa pela comunicação. Por que no menu de negócios nós nos tornamos amigos, queremos estar juntos? Porque através do menu, nas nossas reuniões, nós passamos a conhecer uns aos outros, pegamos essa confiança e a forma como nós nos comunicamos, nós passamos a confiar uns nos outros. E por isso nós somos mais tendentes a nos contratar uns aos outros, né? A contratar os nossos serviços. Não simplesmente porque estamos no mesmo ambiente, mas porque nas nossas comunicações nós criamos uma comunicação. Quanto mais próximos nós nos sentimos das pessoas, menos não nós diremos para elas. E é uma tendência que nós precisamos entender. Quanto mais próximo você se torna do seu cliente, quanto mais você consegue se conectar com ele, menor é a probabilidade dele te dizer não. Só que, para isso, nós precisamos comunicar, que é uma das palavras que eu mais falei aqui. Né? É um tempo curto para nós falarmos de tudo que as vendas podem trazer. Por isso que eu trouxe com preferência a palavra da comunicação. E para que a gente possa finalizar essa minha pequena e singela contribuição, nós precisamos entender isso. E quando nós falamos de networking, nós estamos criando uma rede que se conecta. E uma pessoa não se conecta com a outra sem, de fato, comunicar quem é assim. E comunicar não é só falar, né, gente? Comunicar não é só falar, não é só mandar áudio, mandar por escrito, conversar, falar de si. Comunicar é a forma como nós nos vestimos, é a forma como nós nos portamos, é a forma como nós tratamos as pessoas. Quando nós passamos por um porteiro na porta de um prédio e o cumprimentamos, isso passa uma comunicação. Isso está comunicando tanto para ele quanto para as pessoas que estão na volta, a forma como nós nos comportamos e a forma como as pessoas podem se conectar conosco ou não. Então, que a gente possa entender isso e investir cada vez mais na nossa comunicação, porque quem comunica, vende. O mais conhecido vence o melhor. Entender de negócios é entender de pessoas. E pessoas são seres totalmente sociáveis.
para se socializar com alguém, você precisa comunicar com as pessoas quem você é, o que você faz, o que você transforma na vida delas, e se você entender disso, você com certeza vai ter mais resultados, vai ter mais soluções para entregar. Então, resumidamente é isso. Eu gosto bastante de falar sobre isso. A gente pode conversar sobre isso em outros momentos com mais tempo, com mais tranquilidade. A gente pode falar de técnicas de vendas. Tem a técnica de vendas à ponte, que é a abordagem positiva, pesquise o cliente, ofereça uma demonstração envolvente, neutralize objeções, tome iniciativa de venda e estenda o relacionamento. Existem diversas técnicas de vendas, treinamento para equipes, formas de se quebrar objeções, formas de se persuadir, tudo de forma ética, tudo de forma honesta, né, tudo de forma que, de fato, traz resultado, mas de forma sincera e honesta para também transformar positivamente a vida do cliente. Mas hoje eu quis resumir sobre a comunicação, porque muitas pessoas investem em tudo o que podem fazer. Compram cursos de vendas, compram cursos de persuasão, compram cursos de quebra de objeções e às vezes estão falhando no simples fato de comunicar quem são, o seu produto e o que transformam na vida das pessoas. Muito obrigado.